Nesse terceiro bloco, iremos abordar tudo que tange o tema trabalho. Sabemos que quando se trata de inclusão nos meios trabalhistas, esse assunto tende a ser um pouco delicado. Então, comece fazendo a seguinte pergunta: quais foram os obstáculos que vocês enfrentaram ao entrarem no mercado de trabalho por serem LGBT? Bom, eu sofri assim um pouco de bullying, tanto do patrão como dos colegas de equipe, né? Que era meio difícil. Aquelas piadinhas, é, aquelas piadinhas maldosas, fazia bullying na minha fase gay, né? Quando eu comecei a trabalhar como gari. E era meio assim, eu tinha que aguentar aquela. Pra mim era uma aprovação, né? Ter que ir e tal. Ter que dar um esforço a mais, porque pra mim, eu, sei lá, eu não me encaixava ali, mas eu tinha que tentar ir e começou aí, eu comecei aí, tipo assim, teve uma fase, começou a ter preconceito, teve fofoca, aí chegou outro chefe, no caso, né? Eu fui mandado embora depois de um tempo, né? Porque teve piadas homofóbicas. Depois de um tempo fiquei sem ter serviço nenhum. Eu também não conhecia a parte de fazer programa, também não tinha, né, os requisitos, assim, né, o padrão para fazer o programa. E aí comecei a ir para a roça, da roça também, com o tempo, é, é, comecei a sofrer também preconceito, piadas homofóbicas e assédio também, porque teve assédio, tem assédio, entendeu? Só que, tipo assim, eu não consegui denunciar nenhum desses tipos, porque na minha cabeça não passava, eu não entendia ali e tal, depois que eu fui entender, depois que eu fui saber, e também por medo também, né? É, é, eu tava ali na roça, né, e tal, e acontecia esse tipo de coisa, abuso, o patrão, o filho do patrão, às vezes, né, tinha aquele ato de abuso. Então, tipo assim, eu acabei deixando acontecer, eu não procurei, eu não fui atrás, entendeu? Eu não cheguei a denunciar, não tive coragem de denunciar. E também eu não entendia muito, né? Eu com medo de, sei lá, com medo Acontecer algo contigo, né? de acontecer algum tipo, porque eles, né? Tipo, depois de um tempo, eu fui. Esse tempo já era trans, né? Tava me transicionando, tomando meus hormônios e tal. Desse tipo rosa eu fui mudado embora. Do que eu fui mudado embora, é, 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 eu vi todo o esforço que eu tinha, porque era meio difícil trabalhar na roça, né? Eu não tinha a força, né? A garra ainda pra correr atrás. Só que eu fazia o que eu podia correr. Fui mandado embora, decidi entrar na área da prostituição, que é onde eu tive, né? Apoio, né? Falei, vou arriscar, a única opção que eu tenho agora, porque eu não tinha outra opção de trabalho, porque meu medo quando eu comecei a vestir roupa feminina é isso. As pessoas não aceitam, não querem nem saber. Às vezes, hoje até para um gay é mais fácil, né? Assim, entre aspas, entrar no mercado de trabalho. Pelas vestimentas, né? E por se moldar para a sociedade. Agora a gente não pode ser quem a gente é. Não pode se vestir, não pode vestir do jeito que a gente veste. Faz nem questão de vestir vulgar, porque não é vulgar. A gente sabe aonde a gente pôr no nosso limite. Eu sei o meu limite de vestir. A roupa que eu visto, a roupa que eu visto em certos lugares. Então, tipo assim, mesmo a gente tendo a noção, mesmo a gente botando uma roupa bonita, uma roupa comportada, eles não aceitam a gente no mercado de trabalho. É assim. Então a minha vivência foi essa. Eu sofri abusos, bullying e outras sérias coisas que às vezes eu parava. Hoje eu paro pra pensar, né? Que eu podia ter denunciado, podia ter corrido atrás. Porque eu deixei passar, eu deixei isso acontecer comigo e não fiz nada pra me proteger, pra correr atrás, né? Eu acho que é muito cruel se colocar nesse lugar de eu não fiz nada. Porque nessa situação você é vítima, independente de qualquer coisa. Então se atribuir essas responsabilidades de. Porque na hora em que a gente sofre qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de macro e microviolência, a gente está muito pensando nesse processo de se preservar. E quando a gente já está passando por um processo, que é, por exemplo, o caso da transição, que já existem muitos olhares, você vir se expor ainda mais, no momento, a gente não tem essas. Por mais que a gente pense, muitas vezes a gente prefere, tipo, vou deixar pra lá porque não é nada demais. Então, eu acho que não é saudável se colocar nesse lugar
de eu não fiz, eu tinha as ferramentas e não fiz. Você estava se priorizando, você estava priorizando o seu bem-estar. Por mais que você tenha passado por esses processos que são dolorosos, ficar remoendo como se, eu deveria ter feito, te coloca, te enfatiza ainda mais nesse lugar, como se a errada fosse você. E todos os errados nessa situação são as pessoas que atentaram contra o seu corpo. O corpo transexual é um corpo muito... que existem muitos fetiches, muitos estereótipos, muitos estigmas. Objetificado. São corpos muito objetificados. Então, reforçar como se você fosse a culpada só dá ênfase nessa situação, sabe? E não é saudável se pôr nesse lugar. Eu acho que também, recapitulando, você usa muito a palavra bullying. E aí você tira o peso da criminalidade. Porque LGBTfobia é um crime, transfobia é um crime. E aí quando você fala eu sofri bullying, você desatribui o peso que a palavra transfobia tem. Porque bullying não é crime. Mas a transfobia é um crime que mata muito, que infelizmente é enraizado, que ele permeia espaços de crueldade. Então acho que uma dessas missões desse projeto é desatribuir as responsabilidades e colocar as responsabilidades nas devidas pessoas. Não faz sentido a gente carregar pesos que não são nossos, levar em nossos corpos sequelas, mazelas que não nos pertencem. Julie, Cleiton, querem trazer mais alguma? Obviamente, assim, né? É claro que a performance do meu corpo, ela permite uma certa passabilidade, né? Então, não existe um paralelo realmente, né? Dos atravessamentos, né? Que as suas experiências no trabalho, da maneira como aconteceu contigo, mas de certa maneira, de maneira mais geral, assim, fica parecendo que os LGBTQIA+, eles são como se houvesse algo permissivo no ar, assim, né? Como se fosse mais tolerável fazer, né? Piadinhas, assédios, bullying quando é o caso, né? Então, nas minhas experiências de trabalho formal, não aconteceu nada tão mais radical, mas em alguns momentos isso acontece. E aí, é claro, assim, a gente acaba fazendo coro também, às vezes, né, para poder também aliviar, né, o processo, também para não chamar muito mais atenção. Porque também tem isso, assim, pelo menos nas minhas experiências, às vezes era muito constrangedor, às vezes não, é muito constrangedor você a gente se colocar, me parece que a gente é colocado holofote muito mais, né? Eu me sinto, às vezes, em alguns lugares, numa situação de expiação, quando na verdade eu gostaria que a minha existência, o meu lugar, ele fosse normalizado, naturalizado, né? E não que às vezes que a gente precisa ficar disputando ou levantando bandeira, inclusive ser até taxado como, né, alguns conservadores, alguma galera traz no discurso, porque é mimimi, porque é vitimista. Então, em alguns momentos a gente acaba realmente se fechando, então se preservando em alguns lugares mesmo, assim, porque a gente acaba sendo rotulado ainda mais, né? Porque enfim, os estereótipos estão aí, o tempo todo sendo colocados, sendo adicionados na gente. Então, em alguns lugares, em algumas situações, realmente fica muito mais difícil a gente se mobilizar, assim, porque na maioria das vezes nós somos os únicos sujeitos que estão naquele lugar. Às vezes rola um processo também de falsa empatia, por conta desse discurso também, né, de diversidade, pluralidade também. Então acontece uns pretextos assim, sabe, tipo, maquiado também de outros movimentos, né? Acho que no meu caso, eu não tive muitas experiências de trabalho formal, né? Eu sou artista, então sempre estava trabalhando em projetos ou em lugares em que se tinham outras pessoas LGBT, ou sei lá, uma equipe que é toda diversa. Então eu nunca passei por situações, né, dentro do trabalho. E
E também tem o fato do meu estereótipo, né? Eu sou uma mulher que me encaixo melhor ali na pansexualidade, e não ela na sua totalidade, mas em alguns aspectos. E sou uma pessoa, né, muito feminina, então esse lugar, né, de não conseguir um trabalho para mim, a minha perspectiva é muito mais em relação à minha raça, né? O maior entrava em relação à minha raça, mas em relação à minha sexualidade nunca foi uma questão, nunca passei, que eu me lembre, né, por nenhuma situação desconfortável ou algum tipo de piada nesse contexto de trabalho. E eu até entendo isso que ela fala, porque eu acho que nossas sexualidades, elas não acendem. Mesma coisa, eu sou uma pessoa bissexual, extremamente feminina, então ninguém vai olhar pra mim e vai olhar na minha cara e está estampado um lésbico, um bissexual, não está. E pra, por exemplo, pessoas gays mais expressivas, mais femininas, pessoas trans, esse, tipo, está escancarado. E embora isso não devesse ser um fator decisivo, muitas vezes acaba assim. A próxima pergunta, inclusive, ela se encaixa nisso, que é: para quem vocês acham que existem mais possibilidades de trabalho, né? E como essa coisa é mensurada? Porque sabemos que muitas vezes somos mais competentes que pessoas que são o estereótipo ideal de um trabalhador, mas perdemos essa oportunidade por sermos quem somos. Então, por ser gay, por ser trans, por ser negro, bissexual e pansexual, enfim. E aí eu quero que vocês falem um pouco sobre como vocês veem esse estereótipo do trabalhador e como está atrelado com o não trabalho dos indivíduos da comunidade LGBT. É complexa, né? Seria plataforma para um outro projeto, para um outro documentário e tal, essa dimensão do trabalho, né? Eu acho que, na verdade, o acesso ao trabalho digno deveria ser algo inerente a todo mundo, assim, sim, a todos os sujeitos e sujeitas, né? E aí, eu acho que nesse sentido fica... Eu acho que... Não, acho que é isso. Acho que deveria ser garantida um acesso, né, ao trabalho digno. A gente tem aí, recentemente, a gente tem visto, né, as disputas por um acesso ao trabalho, né? Recentemente viralizou, né, a disputa da escala 6x1, querendo derrubar, né? Então isso aponta de que existe aquela máxima, né, que a gente, enfim, que aprendemos, né, que o trabalho dignifica o homem, né, dignifica as pessoas, mas deveria realmente dignificar. Mas a gente também sabe que existem as estratificações do trabalho, né, que me parece não, que há alguns lugares que a gente que é permitido, há outros lugares que existem alguns interditos dos trabalhos, né. Fazendo um apanhado do que foi dito aqui, precisamos, através de políticas públicas, usurpar, reafirmar espaços de dignidade que reforcem o nosso direito fundamental, que é a dignidade da pessoa humana, no que tange o trabalho e essa inclusão. Então, garantir, através dessas políticas públicas, a inserção de corpos LGBTQIAPN+, dentro do mercado de trabalho. Até o próximo episódio.